Olá, menina! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Menina Nem Te Conto. Tudo bem, amiga Tassi? Tudo bem. Vai logo. Tá ansiosa? Tô curiosa. Se você não sabe o porquê a tia Tassi está ansiosa, eu peço pra você voltar um pouquinho lá no canal da Casa de Deus. Pega o último episódio aqui do Menina Nem Te Conto pra você saber a parte 1 que a gente teve aqui com a Evelyn. A gente conheceu um pouquinho da infância dela, como que era a família dela, se você não sabe também, ela é filha do pastor Jorge, nosso pastor emérito. Então volta lá, porque ela tava contando também como ela conheceu o pastor Clóvis. E é por isso, nem te conto, menina. E é por isso que é curiosidade. É, exatamente. Então, pra gente já ir pra parte pra saber como que foi, curte esse episódio, compartilha aí com as suas amigas e também comenta, caso você queira deixar algum comentário. Pode dizer que a gente é linda, que você gosta da nossa risada. Pode colocar, na verdade. Pode. Que aí ajuda a gente aqui, ó, com o algoritmo do YouTube pra poder divulgar pras novas pessoas. Então, bora lá, vamos voltar pra nossa conversa? Sim! Já pegou a pipoca? Pipoca, chá, suco. A gente vai continuar falando do pastor Clóvis. Nem te conto, Nem menina, te conto. nem te conto. A gente estava falando de como que você conheceu o pastor. Você até disse que você conheceu ele quando vocês eram bem criancinhas, assim, né? Isso, Você disse eu que não você... tenho muita lembrança, não. Ele conta Ele as histórias lembra. dele, mas eu A não. gente vai trazer ele no próximo. Qual que é a versão? 3. Boa. Vai ser a parte 3 versão. A versão Pastor Clóvis. Muito bom. Mas as meninas sabem minha versão, então É. tenho mais duas a meu favor. Bom, vamos lá. Nem te conto, meninas, como é que foi. Enfim, ele tinha uma noiva, tinha separado da noiva e tal, e nós tínhamos um amigo em comum, o Daines. O Serjão, até da Rosa, trabalhava com ele, né? Ele tinha uma lanchonete aqui na rua de cima da igreja. Esqueci o nome da rua. Enfim. Doutora Leonardo? Não, de A cima. A de cima eu não sei. Rangel Pestana, antes da JJ Rodrigues, enfim. E meus pais foram viajar para Sri Lanka, num evento onde eles foram convidados, tal, beleza. E aí esse amigo nosso, o Daines, meus pais falaram assim, olha, cuide bem da Evelyn, hein? Fique de olho nele. E o pastor Clóvis, na época, ele era o vice-presidente, que ele cuidava da igreja, então todo mundo era que nem urubu, assim. O que ela vai falar? Com quem que ela vai falar? Não podia chegar ninguém perto de mim, que o pessoal tinha, assim, sabe, ciúmes de irmão mais velho, que ninguém pode chegar? Era assim, foi assim a minha juventude, né? Enfim. Meus pais foram viajar, ia ter um jantar, que a gente sempre ia no jantar da Donep, de homens de negócios. Eu acredito que ainda deva ter em São Paulo, eu não sei como é que está hoje. E o Daines falou assim, vamos nesse jantar. E ele com o pastor Timóteo, hoje ele é pastor, na época ele era dono da loja de roupa infantil, Belisco de Gente, falou assim, já sei, vamos pegar ele e a Evelyn, e vamos juntar os dois. E fizeram o bem bolado deles, aí eu fui com o Daines para Campinas. E o Clóvis, ele foi com o... nossa, eu esqueci o nome dele, estava falando dele agora. Enfim, Timóteo. foi com o Timóteo, foi o pastor Timóteo, isso. Chegando lá, eles já prepararam tudo e nos colocaram sentados um do lado do outro. Gente, naquele jantar a gente só ria. Tudo dava errado com ele. Era o garçom que pegava o prato dele, tirava o prato dele, pegava... Eu não sei se já tinham combinado alguma coisa ou o garçom que era mesmo todo atrapalhadão, que eu acredito nisso. Mas nós conversamos o tempo inteiro. Só ria. A gente só ria. Bom, no dia seguinte, vinha a Palavra da Vida cantar na Sala Glória Rocha. Como eu já tinha ido no acampamento, Palavra da Vida, eu estava doida para ir, né? Daí eu falei assim, você não quer ir comigo? Eu falei, eu também vou. Então eu te pego, né? Lá a gente se encontra. E aí... Nem te conto o que aconteceu. Chegando lá, tudo bem, era no sábado, tal, me arrumei toda bonita, tal, né? Chegando lá, eu fui de ônibus e na volta ele ia me levar embora. Aí eu estava lá com os amigos que eu conhecia, tinha a Sala Glória Rocha, acho que eu não sei se hoje ainda é assim, eu sei que passou por uma reforma, você subia a escadaria para entrar lá no teatro. Enfim, eu lá conversando com os meus amigos, tal, eu vejo o Clóvis entrando com uma moça de braço dado. Não acredito. Eu não acredito. Se você me convida e vem com uma outra menina. Coraçãozinhos, né? Quebrando, assim. Aí eu peguei, virei assim, continuei conversando, nem te ligo, farinha de trigo. E quando eu vejo lá atrás, lá vem o cidadão. Eu não sabia, eu não lembrava que ele tinha um irmão gêmeo. E na frente estava vindo ele com a França.
Assis. Muito e a bom. Fran também, gente. A gente se conhece, assim, desde o tempo de adolescente, de jovem, que ela morava lá no mesmo bar. A gente se encontrava no ônibus. Interessante como Deus faz as coisas. Aí eu vi ele, eu dei assim, sabe, uma meio de difícil, assim. Oi, tudo bem? Tá? Não sabia que você tinha irmão gêmeo, sabe? Tentando acalmar os... Tentando acalmar. A raiva. Volta, a raiva, Evelyn, né? volta. Volta pra jaula. Que legal. Enfim, aí nós assistimos o Palavra da Vida, tal. Eu gostava muito do pessoal da Palavra da Vida. Aí depois estava tendo um evento na igreja deles lá, na Boas Novas, né? E ele falou assim, não, vamos lá conhecer a minha família, né? Ai, meus pais estavam aí, vou, não vou, devo, não devo, né? Como eu vou Quantos anos pedir você para os meus tinha, pais? Evelyn? Eu tinha 17 anos. Quando nós chegamos lá, a dona Orlando pegou aquele... Nós estávamos descendo a escadaria, e a Boas Novas era só uma parte da igreja, tinha uma escadaria, tinha o salão social embaixo. Ela puxou, assim, a Cleo, aquela que cuidou de mim, lá quando eu era pequena, e falou assim, Cleo, é com essa que o Clóvis vai casar. Eu sonhei que eu vi ele subindo com uma noiva, de noivo, com a noiva, uma moça de branco, subindo uma escadaria. Dr. Torres Neves, escadaria. E é com ela que ele vai casar. Eu sonhei que ele ia casar e é com essa moça que ele vai casar. Olha lá essas mães. Olha, porque ele tinha outra noiva, né? E ela sempre ia para Dona Orlando, chorava, orava. Ai, que o Clóvis volte comigo, quero que ele volte. E não eram os planos de Deus, vamos dizer assim, né? Ele não é isso que eu quero, tal, né? E ele falava que ele não ia, depois que ele terminasse com a ex-noiva, ele não ia querer saber de namorada. Ia namorar todas e não ficar com ninguém, né? Ou ficar com todas e com nenhuma, né? Mais ou menos isso. E logo em seguida, assim, foi muito rápido, onde a gente se reencontrou ali. E ele ia todos os dias em casa, todas as noites ele ia em casa. Aquela conversa, a gente tinha muita amizade, e a gente tinha amizade com o Dadson, a gente conversava muito. Meu pai sempre daquele senta no sofá, contando as experiências, e era a época que ele estava buscando o avivamento também. Ele tinha saído das Boas Novas, ele estava procurando avivamento, então também era um prato cheio para ele e meu pai. Sim. Na verdade, nosso tempo de namoro foi ele namorou mais meu pai do Isso eu ia falar. Bobo ele não é. Nunca Bom, mais. ele não é. E assim, a gente conversou por um tempo, aí um dia meu pai chegou e minha mãe falou assim, aí, vai ser namoro ou não vai? Eu, não sei, né? Não sei. E aí, você gosta ou não gosta? Né? Então, vocês têm que definir. Meu pai falou, vocês têm que definir. Para esse negócio. Acho que foram uns 2 meses, assim, todo dia. E nada de pedir namoro, né? Aí... Eu me lembro, chegou, e meu pai falou assim, aí, vocês vão namorar ou não? Vamos conversar. E daí o Clóvis falou assim, aí, a gente namora, a gente continua com a amizade. Você acha que eu ia falar? Não, vamos namorar? Mas de jeito nenhum. E ele também não, né? Vamos continuar com a amizade? Ele falou assim, vamos continuar com a amizade? Eu, tá bom, beleza, vamos continuar com a amizade. E aí? Não, vamos continuar com a amizade. Então, meu pai falou assim, então, a partir de hoje você não vem mais aqui. Opa. Sentiu. Nem conto para vocês, gente. Enfim, vou contar. Aí, passou acho que uma semana, daí ele pediu para o meu pai se a gente podia sair para conversar, que aí ele falou das intenções de namoro. Aí nós saímos para comer uma pizza, mas assim, até então eu não tinha saído sozinha com ele. Então, nossa, eu acho que era uma quinta-feira. Nossa, nisso ele lembra a data, ele lembra tudo, né? Eu já não... se você quiser lembrar, lembra. Eu não tô afim de lembrar, não. Não vou fazer esforço. Aí no carro, então, você gostaria de namorar comigo, não sei o quê. Eu, me dá uns dias aí, eu vou pensar. Eu dei um chá de cadeira de uma semana para ele. Que dó. Ele que veio com essa conversa antes, eu que fiquei, assim, dei um chá de cadeira, até que foi, eu falei assim, não, me dá uma semana. Daí eu falei para os meus pais, tal, né, eles aprovaram, tal, mas eu segurei o negócio. Aí, depois de uma semana, eu falei assim, não, daí ele veio em casa, e disse, não, eu aceito namorar com você. Enfim, aí nós namoramos 1 ano e 5 meses e casamos. Nessa época, eu ia embora para os Estados Unidos, estudar na Christ for the Nation. E ele queria que nós ficássemos noivos e que eu fosse noiva para lá. O meu pai falou assim, mas de jeito nenhum. Por quê? Lá você vai se interessar por alguém, vai aparecer um gringo que você vai se interessar e, consequentemente, ele vai estar sozinho aqui, vai se interessar por alguém. São jovens, vocês não têm compromisso, então você não vai noiva. Trate de desmanchar esse namoro. E meu pai mandou desmanchar o namoro. Eu, como uma filha muito obediente, fui e desmanchei o namoro. Falei assim, não. Mas eu lembro que eu chorei. Eu desmanchei o namoro. Mas também,
No dia seguinte, a gente voltou a namorar e, no fim, casamos, né? Não fui para os Estados Não foi Unidos. pros Unidos. Não fui para os Estados Unidos e casamos. Com 1 ano e 5 meses, nós casamos. Isso é essa bênção que é na nossa vida hoje, né? Olha lá. Ainda bem que não foi para Ainda bem que não foi. Podia ter ele ficado por lá, né? Meu irmão foi e, por fim, né? Casou com uma grande mulher, filha de um grande Gente, missionário, né? é. Que é Reinhard Bonk, né? Então, quer dizer, Deus traça caminhos, né? Não é aquilo que a gente quer viver. Eu tinha traçado os meus caminhos, mas Deus tinha um plano para minha vida. Um plano que eu falava assim... Eu não quero casar com um pastor. Até o que vocês falaram da Zulmira, né? Minha vida é bem diferente, né? Não quero casar com um pastor. E, realmente, Deus foi fiel para mim. Eu não casei com um pastor. Mas eu casei depois com se um desempregado. Com um desempregado. Você falou que não queria casar. Tem que ser específico. Fala lá, Aí, eu meninas. aprendi isso. A nossa oração é muito importante. Os nossos pedidos têm que ter detalhes. Teria que ser, não quero ser nunca a esposa de um Esposa pastor. de pastor. Né? Não casou com Mas, pastor. enfim, não casei com pastor. E depois de quanto tempo que veio a ordenação do pastor? Ah, veio logo. Veio rápido, porque ele estava desempregado. Aí nós casamos em março de 88. Aí ele estava desempregado e ele teve alguns serviços até que ele arrumou um emprego no shopping, em Campinas. Então, a vida de shopping era uma loucura. Ele era gerente de 2 lojas, então ele tinha que estar às 10 e chegava todo dia, saía às 9 e chegava à meia-noite. Né? E, nesse meio tempo, ele teve apendicite, foi operado. E o meu pai, o Antônio Silvestrini, tinha tido um sonho, uma revelação com o pastor Clóvis, que ele estava em cima de um cavalo, junto com o meu pai ali, cuidando de ovelhas. Né? E o meu pai, não, de jeito nenhum, ele vai ser ordenado a pastor. E daí ele ligou assim para mim e falou assim, olha, quando o Clóvis chegar hoje à noite, não importa a hora, manda ele vir aqui em casa. Sim, senhor, eu sempre fui muito obediente. Eu falei assim, Clóvis, meu pai falou assim, que a hora que chegar, mas é tarde, é meia-noite. A gente tinha a chave da casa dos meus pais, e eles tinham a chave de casa, né? Não, Clóvis, é para você passar lá. Tá bom, vou passar. Aí ele chegou, passou lá na casa do meu pai, estava tudo escuro, né? E o meu pai estava dormindo, assim, pastor, cheguei, pastor, falando bem baixinho, falando assim, Clovão, entra aqui. Ajeitando a minha pai, Clovão, entra aqui. Coração Sim, do senhor. pastor a mil, né? Sim, senhor. Só, não fale nada. A partir de amanhã eu vou falar com a diretoria da igreja e você vai ser ordenado evangelista da igreja. Eu já sabia, mas eu não podia contar para ele, só ia contar quando chegasse em casa, né? E eu chorei. Por favor, pai. Não, pai. Pai, não faz isso comigo. E você era recém-casada, não era? Eu era recém-casada. Porque, olha, nós namoramos 1 ano e 5 meses. Eu casei em 88. Em 90, então faz as contas aí, em abril de 90, a Ana nasceu. Então, foi pouco tempo. Eu engravidei depois de 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Aí, mais 9 meses. A Ana nasceu depois de 40 dias que a Ana nasceu. Com 40 dias, a Ana foi apresentada na igreja. Na semana seguinte, ele foi ordenado a pastor. Então, foi assim, bem, como eu digo, Bem intenso. É, Vida intensa. sempre. Né? E depois de 3 anos, eu tive a Isabelle. Então, foi tudo muito rápido. Muito eu casei aos rápido. 19 anos. Aos 24, já era mãe da Ana e da Belle. E esposa bem- de pastor. Esposa de pastor. Uau. Dessa Grande ministério, vida né? intensa. Respira. Sim. Intenso. E como que foi para você, e ainda os maiores desafios em ser auxiliadora do Ministério Pastoral do Pastor Clóvis? É interessante porque você tem que ter uma visão muito de Deus. Porque ou você é uma bênção, ou você é uma mulher, como a Bíblia diz, pingadeira. Ou você o ajuda realmente, porque falar sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, eu digo ao lado, o ajudando. Porque é um casal igual a qualquer outro casal. Tem seus altos, tem seus baixos. Um dia um está bem, aí um ajuda, auxilia o outro dia é outro que ajuda e levanta, entendeu? Então, é uma constância, é uma harmonia. Eu digo assim, o pastor Clóvis, a gente sempre se deu muito bem. Muito bem, inclusive no trabalho, quando eu tinha empresa. Ele trabalhava comigo, eu trabalhei muito fora do Brasil, eu trabalhava nas feiras, trabalhei
15 anos no mercado fonográfico, que é mercado de música cristã, e ele também trabalhava comigo, então era assim, tudo também muito intenso, a gente sempre se deu muito bem. O nosso relacionamento é muito forte, né? Então a gente completa um ao outro. O jeito que ele é, eu sou totalmente oposta, na verdade, né? A gente fala assim que, vamos dizer, nas características de personalidade, ele é águia e eu sou lobo. Eu falo que ele é águia, vai olhando e eu sou atrás que vou organizando. É literalmente assim a nossa vida, né? Então, ser esposa de pastor é aquela que está ao lado, o que é auxiliar? Olha, não está bem, está ajudando. E mulher, ela tem... Não é que ela tem um sexto sentido, mas ela consegue, às vezes, enxergar além do que o marido. E Deus, muitas vezes, não. Deus sempre dá uma visão maior para a mulher, às vezes, de coisas que estão acontecendo, e onde Deus, através da vida da mulher, se ela é uma mulher sábia, ela ajuda o marido e está ali auxiliando. Agora, se ela não é, a mulher, ela destrói o ministério do marido. Sim. Entendeu? Então, é uma vida em conjunto, tanto para um quanto para o outro. É muito interessante, tem que ter uma harmonia entre os dois. Senão, o ministério não dá certo. Porque não é que nem ser esposa, eu sou esposa de um médico, eu sou uma engenheira, tal. Não, não é isso. A vida ministerial é viver em conjunto, não só marido e mulher, mas sim com os filhos. Né, que é difícil, ainda mais na minha geração que teve dos filhos dos pastores, foi uma geração assim muito que poucos filhos se mantiveram na obra ou no ministério. E interessante que na minha vida, às vezes eu fazia assim, eu resmungava, que nem sabe aquele cachorro do desenho da Penélope Charmosa? Que tinha... Era assim, meio resmungona, sabe? Mas Deus foi tão bom e agraciador na minha vida que o meu exemplo de vida e de ministério daquilo que eu exercia, junto, adjuntora ao ministério do meu pai e ao ministério junto com o pastor Clóvis, fez com que as minhas filhas, o desejo das minhas filhas, também de trabalhar no reino. A Ana, quando terminou a faculdade, falou assim, não, mãe, eu quero trabalhar na obra. Eu quero trabalhar no reino de Deus. Ela foi para onde ela queria ir. Eu sabia que ela queria ir para fora, os Estados Unidos, ou na época que estava muito em alta, a Hillsong, né? Então, ela foi para a Hillsong. A Belle, ela chegou na época que tinha que fazer o vestibular, né? Que tinha que chegar, decidir o que você vai ser, o que você quer ser. E não, ela tinha muita área, a mesma área que eu queria, a área da saúde. Eu levava elas, né? Quando foram para decidir o que ser. Em workshops e tudo, a Isabelle eu levei em workshops de medicina, tal e tal, tal. E ela, não é isso que eu quero, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Isabelle, você tem que decidir, está chegando. Ou se você não quiser estudar, esperar um tempo, mas você tem que fazer alguma coisa. Um ano parada é desperdício de tempo para um jovem. Né? Você tem... Viu? Fica a dica. É desperdício. Não pare de eu vou ficar um ano sem estudar para ver o que eu quero. Não estude qualquer coisa que seja. Invista em estudar idiomas. É muito importante, eu falo que quando a oportunidade te bate à porta, se você não estiver pronta, você é jovem, você pode perder para sempre uma oportunidade. É verdade. E uma das coisas muito importantes para esse mundo globalizado que a gente vive, você tem que saber, em primeiro lugar, a língua portuguesa, que a gente vive matando o português, né? Sim. A gente vive, é uma língua difícil, a gente vive matando o português, estudar inglês e estudar outras línguas, estudar o espanhol ou as línguas mais faladas no mundo. Então, adolescente, aproveite esse momento, que é muito importante, porque, como eu sempre falo, a oportunidade bate. Se você estiver pronto, mas eu sou muito jovem, adolescente. Não, 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 não. Se você estiver pronto, é uma oportunidade para a vida. Se você estiver pronto. Então, nunca pare de estudar, nunca pare de ler a Bíblia, de ter seus momentos com Deus. Tudo isso traz uma influência para o seu futuro. Isso é que rege e que é a base na vida da adolescência para o seu futuro. E é semear, né? Semear para colher no tempo certo que Deus vai preparar para a sua vida. Exatamente. Se a gente não semear, a gente vai colher o quê? Não tem como pegar da colheita vizinha, né? Não tem como. Exatamente, não tem. Não tem. Não dá para levar a mãe na entrevista de emprego. Exatamente. E falando um pouquinho mais sobre a vida ministerial, né? Que existe a família toda, né? Se torna ministerial. O que você mais aprendeu nessa caminhada, assim? Com o pastor, com o próprio pai, né? Que também era, ou que é o pastor Jorge. Sim. Que Deus é bom demais, é maravilhoso. E que Ele nunca faz uma obra incompleta. Ele só faz uma obra incompleta, como meu pai sempre falava, que
é a junção das duas vontades, do de Deus e do nosso. Deus faz sempre a obra completa. Mas depende da gente também querer participar dessa obra de Deus. Então, eu falo assim que quando Deus dá alguma coisa, Ele dá inteiro. Seja a bênção que for, oportunidade que for, né? Deus dá completo. E Deus nunca falhou na minha vida, em todas as minhas conquistas, em tudo aquilo que Deus prometeu e que Deus fez na minha vida. Quando Ele fala que Ele vai dar, Ele dá e ponto final. Que é uma coisa muito difícil, o ser humano acreditar que vai dar certo, né? Que por causa do pecado, nós duvidamos, e o diabo fica, né, nos sugestionando para nós duvidar. Mas Deus falou, mas será mesmo? Sim. Eu falo, não, se Deus falou que vai dar certo, e se Deus abriu uma porta, essa vai ser a obra completa. Deus completa. Mas depende da gente, da junção das duas vontades, do tempo, de quem era, ou para você que é novo, que está aprendendo agora, é a junção das duas vontades. Deus quer, basta você querer. Então, se ajuntam as duas vontades e Deus faz a obra completa. Sempre. Deus nunca deixa coisa para trás. O pastor Paulo Ele sempre faz fala completo isso, né? isso. Sim, que Deus nunca deve nada para ninguém. Nada, nada. E outra, Deus nunca chega atrasado, Deus chega no tempo certo. É nós que não estamos preparados. Somos ansiosos, Nós né? somos ansiosos. E muitas vezes Deus quer dar a bênção, mas nós não estamos preparados. Eu sempre uso esse exemplo, né? Imagine se a mulher, tô grávida e já nascesse o nenê. Sim. Ela Tivesse ainda aquele precisa processo, de né? 9 meses. E ainda quando nasce, sofre pra caramba. No primeiro, no segundo, no terceiro, até, vamos supor, Dona Orlando, que teve o 7º, é todo um filho diferente do outro. Então, são processos. E nós precisamos passar por esses processos, que são processos de crescimento, amadurecimento, para nós sempre recebermos. E a subida, né, nos degraus, aonde Deus quer nos levar, eu falo assim, para os altos píncaros, mas depende de nós. De estarmos preparados e querermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Sim, que bênção, né? Glória a Deus. A gente já está chegando no final do podcast, mas acho que existe algo aqui que a gente já tem que reforçar, né? Que a Evelyn disse. A primeira é que a gente precisa plantar. Sim. É sempre tempo de plantar, certo? Sempre, não importa a idade. A hora da colheita é com Deus, não é verdade? É com Deus. A gente não sabe se está brotando, se já está dando fruto. É a história das 10 virgens, né? A gente tem que estar pronto. Exato. Das 10 virgens, e a história, eu uso muito também a história de José. Sim. Se Deus falasse para José, olha, José, você vai ser governador, e ele se entusiasmasse e fosse ansioso, no tempo em que ele vivia, ele não teria condições nem maturidade para ser quem ele foi. Sim. Ele teve que passar por processos, e muitas vezes Processo doloridos, muito né? dolorido. Assim, a gente vê muitas cicatrizes. E nessas cicatrizes, elas doem, elas sangram, mas, porém, elas cicatrizam. E quando você vai para a próxima etapa, você vê, nossa, eu tenho essa cicatriz, mas essa cicatriz fez com que eu me fortalecesse para vir para a próxima etapa. Então, eu sempre também falo o seguinte, nunca mais vou por esse caminho porque eu errei nisso. Não, não, não. Essas coisas que às vezes a gente fala que aconteceram errados ou que não deu certo, são aprendizado para o próximo passo que a gente vai dar. Sim. E essa importância também de estudar a Bíblia, né? Porque você lê a história de José, e em um capítulo aconteceu muitos anos da vida dele. Muitos anos. Às vezes, de um versículo para o outro, foram tantos anos, né? E você lê e fala assim, imagina, foi rapidinho que ele foi preso ali, ó, e logo já virou governador. Não. Imagina, né? Então, Ele tem era que um realmente... adolescente, né? E se tem tornou que governador com 40. estudar a Bíblia para entender quanto tempo foi ali. Foi quase um deserto, né? Foi o povo ali no tempo deserto, de aprendizado, né? de aprendizado, Desde quando amadurecimento. veio a promessa para ele de que ele seria ali, que os pais, os irmãos se curvariam diante dele, até quando ele realmente aconteceu isso, quantos anos, né? Sim. E a gente vem a promessa, um dia a gente quer que aconteça amanhã, né? Pois Exato. é fácil a gente pensar nisso. Quanto tempo tem que o Brasil foi descoberto? 500 E alguma não coisa. sei quantos anos. Quanto tempo a gente lê a Bíblia? Quanto tempo de história a gente tem na Bíblia só no Velho Testamento? Muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, a nossa Antes de vida, né? Cristo.
Então, nós somos muito ansiosos. A Bíblia fala disso, né? De coração ansioso, porque nós temos que acalmar os nossos corações para alcançarmos aquilo que Deus já preparou para nós. Muitas vezes, se a gente quer queimar etapas, você, adolescente, se você quer queimar etapas, você também queima o processo que Deus quer viver na sua vida. Eu sempre falo o seguinte, não é aquilo, eu tenho um plano, eu tinha um plano para a minha vida. E como eu digo assim, eu sou lobo, eu sou organizada, eu gosto tudo de fazer com antecedência, tudo, mas Deus tinha outro plano para a minha vida. E é interessante porque... Na sua cabeça, você estaria sendo médica nos Estados Unidos. Eu poderia estar sendo médica nos Estados Você Unidos, não queria né? também ser esposa, né? Não queria ser esposa de pastor. pastor. A minha paixão é... Olha só como Deus é a minha paixão. E hoje até eu vejo trabalhar com medicina em lugares onde a medicina não chega. Uhum. E olha o que Deus fez. Aí um dia a Beli ficou até irritada comigo, porque foi assim, eu prestei medicina. Naquele ano, quando eu reabri a faculdade de medicina, eu já estava casada, não tinha filhos ainda. Passei no número 86, nunca mais esqueci. Naquele ano não teve nenhuma chamada. Nenhuma. Eu fiquei tão traumatizada que todo ano eu acompanhava o jornal. Naquela época, acompanhava o jornal e teve quinta, sexta, sétima, oitava. Passava de 200 chamadas. E naquele ano não teve a chamada aqui em Jundiaí. Eu queria ir para São Carlos. Meu pai não queria que eu... Menina, porque menina vai acontecer isso, aquilo outro. Não, né? Eu sempre como uma filha fiel. Tá bom, pai. Né? Tá bom. E um dia a Isabela irritada comigo, que eu falava, daí outro dia o pastor Cláudio, você quer ainda fazer medicina? Anos atrás. Eu falei, mas se eu fizer a medicina, eu vou ter que largar tudo o que eu faço, inclusive de estar ao seu lado, porque a medicina vai puxar muito, né? Puxar. E a Isabela virou irritada e falou assim, mas mãe, para e pensa. Você não queria ser médica? Sim, eu queria ser. Mas você é. Só que você é médica do lado espiritual. Olha quantas pessoas que você ajuda, que você auxilia, que você para a sua vida, muitas vezes, para ir auxiliar mulheres, pessoas, casais, crianças, jovens, adolescentes, a ouvir e ajudar nessa jornada espiritual. Sim, porque sim. Ser pastor, esposa de pastor, a gente ajuda nas feridas espirituais das pessoas. Então, eu falei assim, mãe, então você é médica, só que você é médica espiritual, ajudando as pessoas. Você não tinha entendido direito o propósito do médica que Deus tinha colocado no seu coração. Deus tinha colocado, né? Só que é da forma dele, não da forma minha, dele, né? né? E muitas vezes a gente quer controlar, né? Controlar, não, ou por assim. ir por outro caminho mais longo. Mas não, minha filha, você tem que ir por esse caminho para chegar aonde eu quero que você chegue, aonde eu quero que você esteja. Sim. Né? Deus é maravilhoso. Então, eu falo que eu aprendi é que quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Mas nós temos que estar preparadas e prontas para aquilo que Ele quer. Mas Deus faz a obra completa. Quando não faz, não vai falar que Deus não fez a obra completa, não, que é o diabo. Não, a culpa é sua mesmo. É você que não fez, você Pode que olhar que tem um interrompeu. dedinho seu ali. Tem a mão inteira. Tem a mão inteira ali, né? Porque Deus faz completo. Muito bom. E para a gente finalizar, qual recado você daria para a Evelyn quando ela era adolescente? Que recado que eu daria? Eu pensei muito nessa pergunta. Que recado? Porque eu vivi assim uma vida tão intensa, minha vida foi tão intensa dentro da igreja e naquilo que eu vivo hoje, que de repente eu orei errado. Não, Deus, faça em mim, Senhor, aquilo que tu queres, não o que eu quero, né? Mas que recado que eu daria com uma vida tão intensa que eu tive? Eu falaria assim, não, continue a caminhar, porque Deus tem muito na sua vida. Só creia mais que em altos píncaros você vai chegar, né? Sim. Confie mais, né? Porque a gente tem, quando você é mais jovem, você é mais imaturo. Tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, apesar que eu sempre fui muito, se eu quero, eu sou decidida, né? Mas falei assim, não, continue em frente, que Deus tem muito para a tua vida. Deus vai realizar grandes coisas. E eu acho que até talvez... para eles, adolescentes, né, na época de escola, a gente escuta muito assim, né? Nossa, mas você vive enfiado na igreja. Nossa, mas final de semana você tá na igreja. Então, não sei se você escutou muito disso quando você era mais nova, época de escola, porque você vivia literalmente enfiada na igreja, os né? adolescentes, inclusive, eram aos domingos, antes do culto. Então, os meus líderes, eles moravam perto de casa, eu ia
por volta das 3 horas, porque de manhã tinha escola bíblica na igreja, por volta das 3 horas eu ia para a casa deles, já pronta, para vir para os adolescentes, depois disso já foi para os jovens, né? Que eu participei dos adolescentes, com 17 anos com 16 eu participei de uma peça que o Nelson fez, com 17 eu já era líder de jovens, onde eu escrevia a peça, fazia retiro de jovens, então, na minha vida, tudo foi muito intenso, foi precoce, eu fui professora de escola bíblica aos 14 anos de idade, entendeu? Então, às vezes, ao contrário do que o mundo fala, que você está perdendo o seu tempo servindo na você igreja, tá ganhando ganhou, né? muito, Seja isso, já vale estava a pena, construindo, né? construindo, de sempre ser muito ativa nos adolescentes, nos jovens, concursos bíblicos, decorar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Juízes, Ruth, né? O Novo Testamento, muito estudo, porque como você se chega a Deus? Se achega a Deus? Através do quê? Preciso de uma revelação. Não, Deus fala com você através do seu devocional com Deus, no dia a dia, através da palavra de Deus, tendo o seu momento com Deus, sendo amigo de Deus. Com Deus a gente fala assim, no nosso bate-papo. Né? Eu não preciso de um profeta, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de ninguém. Eu preciso ter minha ligação. Mas eu preciso de alguém. Então, é porque você está longe de Deus. Então, a questão é, você precisa se achegar perto de Deus. Então, adolescente, menina, nem te conto. Como você faz para estar perto de Deus, do seu lado todos os dias? Tem um tempo com Ele, uma comunhão com Ele, leitura bíblica, oração constante. Em todo momento, você está no ônibus, você está na escola, em todo lugar, em todo momento, pedindo a Deus para as pessoas que estão ao seu lado, se elas estão sendo benéficas para você ou elas estão sendo tóxicas para você poder enxergar tudo isso, para você poder preparar o seu campo, para você viver uma vida de futuro com excelência, na presença de Deus. Mas isso significa, então, que eu vou trabalhar na obra? Todos nós trabalhamos na obra. Não importa a sua profissão, jovem, adolescente, você trabalha na obra, porque as pessoas vão ver algo diferente. Eu lembro na escola, as pessoas falavam assim, eu lembro o homem da cantina, ele falava assim, mas você é tão diferente, eu vejo uma luz em você. Eu lembro o dia que eu falei para ele assim, quando ele falou para mim, é a luz de Cristo. Porque naquela época, lá atrás, né? Então não tinha muitos evangélicos. Hoje em dia, nas escolas, tem muitos evangélicos. Né? Hoje em dia já muitos evangélicos. Mas isso reflete no seu comportamento, no seu palavreado, na sua vestimenta, nos seus atos, nas suas atitudes. Ainda mais na adolescência, onde todo mundo quer se encaixar em grupos, né? E aí tem os grupos dos que falam palavrão, dos que fazem coisas que não devem ser feitas por cristãos. E aí, quando você se posiciona de uma forma que é o contrário do mundo... É o grupo do fundão, nítido, né? não quer estudar. Se você não quiser estudar, eu vou falar para você, quem vai colher a falta de conhecimento é você. É o adolescente. É ali onde se começa o Essa futuro. semana eu escutei assim de uma pessoa que trabalha comigo e é da nossa igreja, né? Falou assim, nossa, mas eu sempre comento que o que eu vejo de você na igreja é o que eu vejo de você aqui no trabalho. Exato. Ainda brinquei com ela e falei, mas não é assim que tem que ser? Ainda bem, né? Exato. Aí ela falou, mas não é... Sal da terra, luz do mundo, né? Infelizmente, não é a realidade, né? Às vezes De a pessoa muitos, se não. mostra uma coisa dentro da igreja e se mostra outra coisa fora da igreja. Aí é onde entra realmente o nosso testemunho, né? Exato. Porque ser crente dentro... É o que a gente sempre fala para os adolescentes. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora, ser crente lá na sua casa, lá na escola... Nos grupos de lá na WhatsApp. rua, nos grupinhos do WhatsApp. Aquilo que você está nas suas vendo na redes internet sociais. sozinho, né? Sozinho. Nos rolezinhos que você dá com seus amigos. Né? Nos Ai, aniversáriozinhos que vocês fazem. Ser crente nesse mundo aí é que é mais difícil. Então, adolescente, invista em você em leitura bíblica, em leitura de conhecimento geral, em leitura de livros, daquilo que você gostaria. Porque, assim, eu falo que o adolescente é muito cedo, às vezes, para ele decidir. A gente vê muito Algo, isso, são né, poucos definitivo. o que já sabem o que querem ser. Mas, e são muitos que não sabem para que caminho ir. Então, de estudar primeiro o seu tempo com Deus, sua comunhão, ler livros evangélicos, participar da igreja. A igreja tem tanta coisa. A igreja tem desde começar pelas crianças, depois pelos adolescentes, e que dá orientação vocacional. A igreja dá tantas coisas, tantas palestras. Então, aqui é tão rico dentro da igreja. Você vai buscar o quê fora da igreja? Só aquilo que não vai satisfazer e alimentar a sua alma. Nós temos que pensar muito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que alimentar o nosso corpo, com certeza, e o nosso espírito, e através da nossa alma. Sim, amém. O recado foi dado aí, hein, adolescente? Pois Foram dados vários... Invistam em vocês. Invistam em vocês. Estudem tudo que vocês puderem. Estudem línguas,
Porque isso é Você muito quer falar, não sabe qual é a profissão? importante. Vai estudar línguas. Inglês Vai é estudar essencial, inglês. É importante. Inglês, se você Mesmo pode que se você não- formar. Você pode se formar. Hoje em dia, muitas vezes, o estudo ele é empírico, né? E muitas vezes o mercado de trabalho está tendo muitas mudanças. E muitas vezes eles preferem jovens ainda que não têm uma faculdade, alguma coisa, porque eles veem qual é a direção ou para que a personalidade daquele jovem ele tende, e eles encaminham e preparam o jovem para a sua própria empresa. Mas o inglês, eu falo, é o mais importante. Se você tem inglês, você tem um nível. Se você não tem inglês, você tem um nível. Se você tem inglês, o seu nível vai ser muito maior. Até mesmo nas empresas, né? Quem tem inglês ganha uma faixa salarial acima Sim. de aquele que não tem. Que não tem. Independente se é júnior, se é pleno, se é sênior, sempre existe uma diferença. Então, a gente é um mundo E hoje é muito globalizado. fácil, né? Hoje em dia, Totalmente. Ai, não tenho dinheiro. Viu? A internet tá, não tenho dinheiro para fazer exercício. Vai correr em volta do quarteirão. Não precisa de dinheiro. Vai fazer uma... Vai, não emagreça, não sei o quê. Para de comer tanta porcaria. Você sabe o que é certo. Vai buscar na internet coisas Sim. boas. Inglês, você aprende. Você aprende ouvindo músicas, Música. traduzindo músicas evangélicas. Temos músicas maravilhosas, Vai ler assistindo salmos filmes. em inglês. Uma dica Tá na que Bíblia. uma dica quando o Dario casou com a Gabi, ela falava inglês, alemão, africano, outras línguas, menos português. E eu que ensinei ela a falar o inglês. Então, ela falava assim, você sabe versículos da Bíblia, adolescente? Essa é a idade que a gente tem tempo para decorar os versículos da Bíblia. E você pega na internet, no seu celular, gente, abaixe lá um aplicativo de uma Bíblia em inglês, outra língua que você queira aprender. Então, você pega, vamos lá, pegar o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 1. Vamos pegando pelos Salmos, que é mais fácil, são orações também. E você decore. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É decorando a Bíblia, sabendo a Bíblia. A gente guarda aqui, é decorando a Bíblia, não é? E pega também em inglês, pegue um versículo em inglês e decore em inglês. E assim você vai aprendendo o inglês, as palavras. Então, quando você vê, você já está sabendo a Bíblia em inglês e português. Então, olha como seu vocabulário vai aumentar. Já crescer muito. Já cresce bastante. Não existem desculpas, né? Hoje em dia a gente não tem desculpa. E terceirizar, né? Terceirizar. Não tem como terceirizar. Não terceirize. Que uma hora a oportunidade vai bater na sua porta. Mas o que você vai ter para entregar, né? Para essa oportunidade. Exatamente. Talvez vai faltar algumas coisinhas. Então, dá tempo de você plantar hoje para colher no tempo certo amanhã. É o tempo de plantar para fazer uma excelente colheita. Olha, gente, era para ser uma entrevista, mas acabou sendo um momento de muito aprendizado. Eu não dei tanta risada assim, não. Não, foi mais sério. Foi sério. Foi mais muito sério. bom. Foi uma bênção, Evelyn. Queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast. A sua família é uma bênção para nós, é uma bênção para a nossa igreja. Amém. Tanto a família do pastor Jorge, a família do pastor Clóvis, você com as meninas. A gente fica muito feliz e muito grata a Deus por ele ter nos dado, né? Sim. Que todos os pastores são presentes para suas ovelhas. Com então, certeza. a gente fica muito feliz. A gente é muito abençoado também através das suas palavras, lá no Elas na Mesa. Eu aprendo muito no Elas na Mesa. Que bom. Tem vontade de olhar aquela mesa e falar, nossa, queria tomar um cafezinho? Tenho também. Vamos marcar, então, Elas à Mesa com as adolescentes. Olha, nem te conto com elas, que tal, hein? Olha, perfeito. Ô, chefe, eu tenho uma chefe também que aprende disso, gente. Ô, chefinha, vamos marcar, então, um bate-papo no Elas lá. Elas nem te conto com elas, né? Sim, legal. E fica o Vai ser convite legal. também para você vir no MCA, né? Vai ser muito especial. A gente faz um dia das meninas. Legal. Tenho certeza legal. que elas vão amar ter experiências, sua presença lá. Né? Sim. Eu falei assim, eu não mordo ninguém. Tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado. Hoje mesmo eu descobri várias coisas que eu nem sabia que tinha E acontecido. olha que foram muitos anos trabalhando juntos. Exatamente. Acompanhando também um pouco da vida do pastor Jorge. E tem muita coisa na cartola que eu não sabia. Exatamente. Muita coisa. Muito feliz com esse podcast, abençoa muito a minha vida. Amém. A cadeira a gente também. fala que ela vira cativa depois que você senta. Uau. Até que voltar, entendeu? Que medo. Aí na volta traz o pastor junto. É, traz as verdade. meninas. Só falta a Belle vir aqui, né? A Ana já a gente não veio. foi convidar Viu, a Belle? Belle? Fica o recado. Uau. Vocês vão descobrir Te chama muitas também. coisas,
muitas coisas, mas o privilégio foi meu. Eu espero que eu possa ter abençoado muitas meninas, Com muitos certeza. adolescentes e muitas mães de adolescentes Sim, também. com Que certeza. isso é muito importante, né? O relacionamento. Uma hora a gente conversa sobre relacionamento de mãe e filha, né? Sim. Na época da adolescência, junior, adolescente. Isso é muito importante. Sim, essencial, também. né? É essencial. Assunto a gente tem. Demais. Se o Marcos não ficar gritando, a gente fica aqui. Corta, esse episódio tá grande. Corta. Os bastidores do Menina Nem Te Conto. Ai, nem te conto como são os bastidores Nem da segredo, te que a gente conto. trabalha muito. Mas amei, meninas. Espero que você tenha gostado desse episódio, que também tenha abençoado a sua vida, que eu tenho certeza que sim. Pode colocar aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida, o que você mais gostou dessa conversa, o que você mais aprendeu. Não esquece de compartilhar com as suas amigas e com a sua família, porque elas também vão ser abençoadas com esse conteúdo. A gente se vê num próximo episódio, que você possa ter uma semana abençoada, um dia abençoado. E conte sempre com a gente, não é verdade? Com a isso equipe aí. dos adolescentes. Se você não frequenta a Casa de Deus, também pode contar com a gente. Você é adolescente, pode mandar pra gente. O Ministério da Casa de Deus, ele é gigante, também vai estar te acolhendo Segue a e gente lá nas abraçando. redes sociais Eu também. posso deixar um certeza. recadinho para as Claro. adolescentes? Olha, eu acho que é divino aqui. Menina, você é maravilhosa. Você é linda por demais. Muitas vezes você pode olhar para o espelho e falar assim, nossa, mas eu não sou bonita, eu não isso, eu não aquilo. Para com esse pensamento, para com esse sentimento, porque você é maravilhosa demais. Deus te fez perfeita. Pare com esse pensamento. Eu acho que Deus colocou isso no meu coração para falar para você que está me ouvindo. Você é maravilhosa, você é filha do rei, você é uma princesa. Nunca admita que as pessoas te tratem mal ou que seja algum namoradinho ou alguma coisa que venha nesse sentido, te trate como um lixo. Você é princesa, você é realeza de Deus. Nunca deixe que ninguém te trate mal, porque você é perfeita, você é linda e você é uma preciosidade e você é filha do rei. Maravilhosa. Guarde isso no seu coração. Amém. Recado dado. Recado dado. Receba aí do outro lado. Super beijo, beijo. meninas. Tchau, tchau. Tchau.